Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber a nossa irmã Edisângela Soares. A paz do Senhor, povo de Deus, um prazer enorme estar aqui juntamente com o irmão. Gente, tem muita coisa boa aí, vamos falar bastante hoje. Eu nem gosto. Vamos lá. Amém. Quero agradecer a Edisângela, seu marido, Carlos, está ali atrás também. Sim. Ele não quis aparecer, né? Tá escondido. Tá escondido, mas tá aqui. E você sabe que a pessoa é crente, gente, quando você conhece a pessoa num culto ao ar livre. A gente, não sei como é que chama hoje, né? Quando eu era garoto, a gente chamava de culto ao ar livre. Mas nós participamos do evento da Adorarte, que é a Adorarte, a melhor gravadora. A melhor, gente. Do Rio de Janeiro. E ela estava lá no sol, primeiro na chuva, né? Primeiro na chuva, depois no sol. Eu estava quase brigando com o teu marido, falando, meu filho, tira essa guitarra da chuva, pelo amor de Deus. E ele ficou lá, foi firme, porque a gente que toca, eu não toco como ele toca, né? Eu arranho. A gente que toca tem um medo do instrumento, um cuidado, um zelo. Verdade, e ele ficou verdade. lá com a guitarra na chuva. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Verdade. Esse dia foi marcante. Primeiro começou com o tempo, abriu, né? Uma semana intensa de chuva, sem parar. E na hora do evento abriu até um sol. Daqui a pouco, do nada, começou a ventar e uma chuvinha. Gente, era uma nuvem só em cima da gente. Só tinha aquela nuvem em cima. Só tinha. Mas, poxa, Deus abençoou. O nome do Senhor foi glorificado. Esse é o mais Depois importante. veio um sol. O pessoal ficou queimado. Meu esposo ficou queimado. Saiu com o rosto todo vermelho. Sim, a marca do relógio está até hoje. Vamos orar. Que Sim, a gente vai começar a falar aqui. Isso aí. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Te agradecemos, Pai, porque mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos deu a oportunidade de chegar até o dia de hoje. E não somente isso, Pai, a Tua graça nos credencia a morar contigo nos céus. Deus Pai, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor use este bate-papo, que nós sejamos como ferramentas Tuas para cumprimento do Teu propósito, de todo aquele que nos ouve. Amém, Jesus. Assim nós choramos, Pai, e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Edisângela, cantora Edisângela Soares. O pessoal fala assim, levita. Eu não gosto muito desse termo levita, porque é um pouco anacrônico, né? Levita do Antigo Testamento. Nós temos cantoras, e não tem problema de ter cantora. É muito engraçado. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Falar assim, não, eu vou cantar. Não, cantar não. Você louva. Louva, sim. Quem canta é quem está lá. Gente, a gente canta, não tem problema cantar. A gente canta para o Senhor. Então, a cantora Edisângela está aqui para nos privilegiar com a sua presença. Daqui a pouco ela chegou aqui. Ela não vai sair daqui sem fazer música. Então, pode ficar tranquilo que ela vai fazer música. Mas eu queria ouvir um pouco da carreira dela. Sei que ela morou em Manaus. Agora ela está aqui no Rio, está trabalhando, está abençoando vidas, os projetos. Conta para a gente um pouquinho aí. Vai lá. De começo, já fala a sua rede social para o pessoal já entrar, já te seguir. Sim. Se tiver canal no YouTube, pode falar, fica à vontade. Sim, todas as minhas redes sociais, Edisângela, @Edisângela Soares, EDISANGLA Soares, Edisângela Soares, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto no Facebook também, só seguir lá, gente. Automaticamente também segue a Adorarte, que é a minha gravadora, que também eu tô lá no perfil lá da Adorarte, no feed, né? Tem os nossos trabalhos feitos por essa gravadora abençoada, que tem me abençoado também, né? Com o meu produtor Samuel Sattler, tem sido bênção na minha vida. E eu tô lá, gente. Para a glória de Deus, foi Deus que me colocou lá e tem sido bênção na minha vida. Glória a Deus. E como começou esse negócio de cantar? Então, vamos lá. Foi aí que o Samuel falou que eu falo muito, né? Foi contando sobre isso. Foi falando sobre essa experiência. Então, eu sou filha de pastores, né? Meu pai é Enéas Soares e Alice Soares. Desde então, nasci, né? Com eles já na igreja. Agradeço muito a Deus pela vida dos meus pais. E assim, meu pai já dirigia igreja. Então, desde os meus 3 anos de idade, eu já canto na igreja. Sendo que, até hoje, eu tenho menos, né? Mas eu vinha com problemas muito fortes, assim, de bronquite, asma, tudo misturado. E era assim, quando eu queria cantar, eu cantava, mas passava mal. E quando eu não cantava, eu chorava, porque eu queria cantar e eu passava mal. E nessa época, a gente morava atrás da igreja. E eu lembro que diversas vezes eu ia para casa passando muito mal, acabava de louvar, ia para casa, fazia nebulização e tal, e depois ficava de boa.
Mas foi assim, desde os 3 anos de idade, sempre com promessas, né? Com pessoas usadas por Deus para falar a respeito do ministério. E fugi por muitos anos, né? Poderia ter adiantado, poderia ter feito várias coisas para chegar no propósito. Isso aí. Não é brincadeira não, gente, não faz isso não. A gente só como é que se fala? A gente prolonga, né? Aquilo que Deus já está traçado para a gente. E Deus faz a gente chegar lá, por mais que a gente dê voltas e voltas. É por isso que hoje em dia eu falo, no meio do processo, né? No processo é o preparo para o propósito chegar na nossa vida. Ao invés da gente, sabe, fugir, tomar posse daquilo, se Deus falou, Ele vai cumprir. No meu caso, eu não queria. Eu não queria. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim: você vai gravar, você vai fazer parte de uma gravadora. E eu não queria. Eu não queria. Eu queria só cantar na igreja e para mim já estava bom, né? Até hoje eu tenho um pouquinho desse pensamento. Porém, hoje eu falo que a minha vida ela se dividiu em 2 partes. Eu sou cabeleireira e eu converso muito com as minhas clientes e a oportunidade que eu tenho para falar de Deus eu falo. E um dos exemplos que eu sempre dou, inclusive essa semana eu falei bastante sobre isso, a minha vida ela se dividiu em 2 etapas. A parte que eu tentei fazer as coisas do meu jeito, achando que eu sabia, achando que se eu fizer, eu vou fazer isso aqui e tal, vai dar tudo certo e tal. E a parte que eu passei a tomar posse daquilo que Deus sempre falou comigo. Tive a oportunidade de conhecer algumas cantoras, inclusive uma delas é daqui da gravadora, da Dorart Music. E ela bem novinha, sabe? Eu falei para ela: amiga, pelo amor de Deus, aproveita. Toma posse enquanto é cedo. Eu, agora, com 33 anos de idade, estou realizando agora coisas que já era para ter acontecido. Porque eu tardei a promessa de Deus na minha vida, né? Talvez por não tomar posse, por, sabe, querer fazer as coisas do meu jeito. E tem essa etapa da minha vida, a qual eu fui tentando fazer as coisas do meu jeito. E a outra etapa foi quando eu acho que, finalmente, mesmo tendo sido criada na igreja, eu entendi o que é Deus, o que Deus representa na minha vida. O verdadeiro encontro com Deus, e isso não tem muito tempo. E daí em diante, a minha vida começou a ter diferença. A minha vida passou a ser uma vida diferente. E daí eu fui vendo que conforme eu andava na direção que Deus queria que eu andasse, porque para me tomar essa decisão, eu passei por muitas coisas na minha vida, muitas coisas ruins. Inclusive, tem gente que fala: nossa, você poderia escrever um livro, poderia fazer um filme, teria que ser uma série. Mas pela graça de Deus e misericórdia de Deus, quando eu coloquei o propósito de fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse e aceitar o chamado que Deus tinha para mim, a minha vida mudou completamente. Eu posso dizer isso com a maior afirmação do mundo. Jesus, ele muda, mas a gente precisa deixar ele trabalhar da maneira dele. Porque quando a gente faz do nosso jeito, sempre dá errado, dá ruim. E o mais importante, a gente saber que a vontade de Deus é soberana, né? Sim. O Jonas tentou ir para Tarsis, mas ele foi parar em Nínive. Sim. Se ele vai pelo barquinho ou se ele vai na barriga do grande peixe, a gente não sabe, mas ele vai. Isso aí. É exatamente isso que você falou. Às vezes a gente tenta fugir daqui, tenta fugir dali, mas a vontade de Deus é soberana e ela vai acontecer. Ele faz você voltar para o caminho que ele quer que você trace. Eu lembrei de Paulo, você estava falando, eu lembrei de Paulo, Jesus, quando aparece no caminho de Damasco, ele fala para Paulo assim: Paulo, duro é para você lutar contra os aguilhões. Traduzindo, Cristo está falando: duro é para você lutar contra a minha vontade. Enquanto você luta contra a minha vontade, você só se machuca. É verdade. A minha vontade, ela é soberana e ela vai acontecer. É verdade. Então é importante, é muito bacana o seu testemunho. Eu já me senti edificado aqui. A gente poderia parar agora e você já começar a cantar. Eu já ia chorar, já dava para chorar. Mas é bacana, porque quantas pessoas não estão nos ouvindo agora e lutam contra a vontade de Deus? Sim. A gente conhece a vontade de Deus, mas a gente insiste em fazer a nossa vontade. Sim. E o próprio Jesus Cristo disse: vocês só serão meus amigos quando fizerem o que eu mando. Não é o que eu peço, é o que eu mando. Isso. Esses dias um pastor que eu sigo, ele publicou: no céu não tem democracia. Porque democracia, ao pé da letra, seria a vontade da maioria. No céu é Deus que manda, meu amigo. Isso. E aqui, exatamente, a oração que Cristo nos ensinou é: seja na terra como é nos céus. Sim. Se lá é Deus que manda, aqui na minha vida tem que ser Deus também. Sim.
Então é muito bacana. Mas conta mais, fala mais pra gente, vai. Aí você começou a cantar. Aí fiz parte de uma banda, MTU, iniciei com o pessoal. Aí fui, saí... O que significava MTU? Ministério Tunção. Ah, sim. Curiosidade. Eu não falei, né? Ministério Tunção, fiz parte dessa banda. Foi uma banda maravilhosa que me trouxe bastante experiência, tanto espiritual também. Então, a gente saía bastante. Comecei a sair bastante com eles. Depois fiz uma participação num CD de um amigo meu. Não fala de CD não, senão vai acusar a idade. Tinha CD. Eu sei que Ai, é CD. meu Deus, Mas não fala não. Tinha DVD. Então, gente, é isso aí. E daí eu sempre... Essa participação desse meu amigo foi muito, assim, meio que até engraçado. Eu tenho até alguns vídeos que eu gravei a música que ele queria que eu cantasse com ele, lendo, porque eu não acreditava. Eu ia ensaiar com eles, né? E, assim, como back, né? Eu ia fazer o back vocal deles também. E, assim, eles ensaiando e eu vendo os amigos dele cantando. Eu, gente, mas tu tem certeza que sou eu que você quer que eu cante? Tem certeza que sou eu e tal? E disso eu não ligava mesmo. Aí tem a gravação a nossa primeira gravação no estúdio, eu lendo, porque eu não acreditava nada em mim, para você ter ideia. Eu não acreditava nada em mim, que eu achava que da última hora ele ia falar assim: Dzângela, não quero que você grave, vai ter fulano no seu lugar. Eu já estava preparada de tão negativa, sabe? Sobre o meu ministério, sobre o propósito de Deus na minha vida. Mas deu tudo certo e, ainda assim, foi através a minha ida para... Primeiro, eu conheci o Samuel na escola, ganhamos um concurso de música também no último ano da escola, ganhamos um concurso, todas as bandas cantando 3 músicas. Tinha que cantar 3 músicas, e, no caso, 2 músicas seculares e uma música autoral. Aí eu falei pro Samuel, vamos cantar hino, né? A gente é crente. Temos que cantar hino. Aí teve até uma outra musiquinha lá que a gente tentou cantar, mas dava errado. Eu não sei se ele lembra. Não, a gente não conseguia. Quando ele acertava, eu errava. Quando eu errava, ele acertava. Aí, tipo, Samuel, então vamos se apresentar com 2 músicas. Cantamos uma música do Fruto Sagrado, Diferente dos Anjos, eu e ele. Fiz segunda voz pro Samuel. Samuel canta, ele só se esconde. Aí... Você é muito boazinha. Eu amo o Samuel, é um grande amigo, meu padrinho de casamento. Você fala que Samuel canta, você é muito boazinha. Aí tá, né? Ficamos lá, várias bandas tocando, várias pessoas se apresentando com a quantidade de músicas que foi pedida, né, no evento. E daí a gente só se apresentou com 2 músicas, Fruto Sagrado, Diferente dos Anjos, e a música autoral dele, que tinha que ser uma música autoral de um aluno. No caso, eu não tinha. Aí ele me chamou para cantar com ele e tal, para se apresentar com ele. E ganhamos. A primeira vez que eu entrei no estúdio foi com ele, no estúdio que... Não sei se era o estúdio do professor, ou se foi o professor que levou a gente naquele estúdio, eu não me lembro. Eita, falei isso de novo, acusa a idade, né? Gente, eu não lembro. Mas, enfim, pula essa parte. Aí cantamos ali pela primeira vez, aí passou-se anos, depois Samuel... A gente sempre se encontrava, né? Anos e anos, assim... nas eleições ou pelas redes sociais, a gente se falava. E daí eu vi que ele estava com a gravadora. Eu falei, gente, um dia ele entrou para ser gravado, hoje em dia ele está com a gravadora. Eu, gente, que legal, que não sei o que e tal. Fiquei muito feliz por ele. E daí foi acontecendo, até o dia que ele me chamou para fazer parte de uma gravação de uma cantora que veio lá do Maranhão para gravar aqui no Rio. E eu sou cabeleireira, ele pediu para me fazer cabelo, maquiagem, e eu fui naquela gravação. Eu achei algo assim super diferente. Eu falei, amigo, tu sabe que Deus está aqui, né? Eu fiz aquela gravação, eu não participei aparecendo, não. Eu só arrumei o cabelo, maquiagem dela. Mas eu estava sentindo Deus ali. E daí eu falei assim, nossa, deu até vontade, parece até que eu estou fazendo para mim. Né? Como se fosse meu, eu estou participando aqui, mas parece que o clipe é para mim e tal. Aí foi quando o Samuel, numa conversa, ele falou, mas o próximo pode ser o seu. Aí eu, não. Primeiro que você nunca me falou o que eu faço para entrar na gravadora e tal, que não sei o quê. Aí ele falou, né? Ele, poxa, Dzângela, seria maravilhoso se você viesse e tal. Sempre oro a Deus por isso, não sei o quê e tal. Aí eu vim. Aí eu falei, tá falando sério? Eu falei, ano que vem você me diz aí o que eu faço para entrar.
Aí daí ele foi e falou para mim assim, tá ocupada? Vou te passar como é que é agora, né? Como funciona e tal. Aí eu falei para ele, tá bom, segunda-feira eu tô aí. E daí, assim, eu tenho clientes, amigos meus que hoje em dia veem, me acompanham no YouTube, me acompanham no Instagram, principalmente, e quando vão lá no salão, elas falam, cara, tu lembra quantas vezes Deus me usou para falar contigo? Você falava, não, não quero. Mas era porque eu via muita gente que eu conhecia, parecia que estava dando murro em ponta de faca. Sabe? Passando por várias diversidades, várias provações, não sei. E daí, depois, Deus me fez entender o motivo, mas parecia que as coisas não andavam. E eu falava assim, gente, para me cantar, eu vou ter que passar por tudo isso, eu não quero, não. Eu sempre pensava assim. Só que quando eu vi a leveza, né, quando Deus está no meio das coisas, do negócio, o clipe dessa cantora, eu fiquei impactada. Assim, eu falei, cara, deu tudo certo. A gente voltou para casa no carro agradecendo a Deus. Nossa, foi lindo. O dia foi maravilhoso, foi edificante, foi diferente. Então, dali em diante, brotou no meu coração essa vontade do sim, né? E daí eu comecei. Eu lembro que isso foi no final de semana, na segunda-feira. E uma segunda-feira antes eu tinha cantado numa igreja, a igreja do meu primo lá em Campo Grande. Eu não me recordo o nome do pastor, me perdoa, mas eu gosto muito desse pastor. E ele foi usado por Deus para falar. E geralmente a gente que canta, a gente recebe muita revelação, né? Às vezes até profetada. Isso. Então, tipo, eu já estou meio que, né? Resistente. Não, você está meio, eu estou completamente. Resistente. Eu estou completamente, mas tudo bem. Então, tipo assim, é fácil, tu cantou e tal, que não sei o que lá, e ele começou a entregar, e ele começou a falar coisas que aí eu vejo que é Deus, porque, nossa, Deus, ele fala por completo, ele quando ele usa alguém para falar com a gente, é nos mínimos detalhes, coisas que às vezes você nem abriu a boca para falar para ninguém. E daí eu cantando lá, eu lembro que teve a pregação e tal, e no final do culto ele falou, minha filha, eu posso orar por você? Aí eu falei, pode. Aí ele, vem aqui na frente. Meu esposo estava lá nesse dia também comigo. E nessa época a gente não era casado ainda, não. A gente estava indo, fomos lá na igreja e ele falou, né? Que Deus ia me dar 2 presentes. Ele via eu assinando contrato com uma gravadora. Isso foi numa segunda-feira antes de eu assinar contrato aqui. Deus mostrava para ele. E na mesma hora eu questionava, eu falava, Deus, mas eu não posso. Eu não tenho condições. E eu falava, não tem como. Porque eu via, né? A galera como fazia, se desdobrava para poder gravar uma música, aquela coisa toda. E eu falava assim, não tem como. E na mesma hora ele falou, não precisa você se preocupar, porque já está tudo preparado. E nisso, aí passou, na terça-feira eu gravei com a menina, fui na gravação pela Dorart Music, fui na gravação com eles. Me encantei, vi Deus, vi que era diferente e tal. Aí quando foi na outra segunda-feira, eu estava aqui. Estava na gravadora, assinando o contrato, já gravando meu primeiro cover pela Dorart. E daí em diante, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Em relação à minha vida espiritual, como eu já te falei, como eu já disse aqui, tem 2 etapas na minha vida. A etapa que eu era crente desde criança, nasci na igreja, mas eu só ia para a igreja. E a parte, não que eu não adorava Deus, eu ia, mas eu acho que a maturidade de um certo entendimento, né? Eu oro a Deus e falo, tem 2 semanas que eu conversei com meu filho sobre isso, e eu falei para ele, meu filho, que essa maturidade chegue na sua vida antes do que foi para mim. Porque eu cresci na igreja, meus pais são pastores, são super exemplos para mim. E ainda assim, a vontade de estar, de servir, eu sempre ajudei, sabe? Muito na igreja, mas nunca quis nem ter título, né? Meu pai, eu vou te consagrar. Não quero, não. Eu passei um período longe, né, da igreja dos meus pais, tive a oportunidade, meu pai, na época, ele estava dirigindo uma congregação no Mendanha. Meu pai é um cara que serve a Deus, vive para servir a obra. Cresci vendo meu pai, às vezes, ajudando alguém. Na verdade, quem precisava de ajuda era a gente. Eu cresci vendo ele fazendo isso. Então, uma época, ele vendeu o carro dele para fazer algumas coisas na igreja que ele dirigia no Mendanha. E era numa parte assim bem humilde, sabe?
E era bem complicado, porque a gente morava distante, e era 2 passagens para ir, 2 para voltar, e foi nessa época que eu fui para outra igreja. Minha prima foi cantar numa igreja próximo da minha casa, e eu falei, mãe, quando eu não for com vocês, eu posso ficar nessa igreja? E minha mãe, eu era adolescente, né? Eu acho que ela com medo de eu me desviar. Ela, não, minha filha, faz o seguinte, não vai às vezes não, vou conversar com os pastores lá, você fica aqui. Mas eu acho que ela estava com medo, né, de eu me perder, não sei, de ficar muito em casa. E daí foi uma experiência legal que eu tive nessa igreja, mas, ao mesmo tempo, eu me afastei um pouquinho, né, do ministério dos meus pais. Foi depois disso até que eu fui morar em Manaus, fiquei um tempo lá, como eu te disse. Participei, fiz parte de igrejas grandes, mas, porém, nunca... Desângela, vou te consagrar. Afinal, não quero. Mas sempre cresci fazendo tudo que um obreiro faz, tudo que um... É porque tem diferença de cargo e função, né? Você Sim. não precisa ter cargo para exercer a função. Sim. Tem muita gente que espera ter o cargo, aí a nomenclatura, você é diácono, Isso. você é presbítero, você é evangelista. Quem quer trabalhar não precisa de nada disso. Sim. Quem quer trabalhar vai lá e faz. Isso aí. Ninguém chamou Jesus Cristo de filho de Deus. Quem chamou Jesus Cristo de filho de Deus foi Deus, e Jesus foi trabalhar. Só que ninguém do seu lado reconheça quem você Isso. é. Basta que você saiba e entenda o chamado que Deus te deu. Aí. E eu louvo a Deus por pessoas assim, que compreendem o chamado. E daí, passou um tempo, meu pai ficou doente, né? Ele ficou um tempo doente, ele passou a igreja para outro ministério e tal, para não fechar e tudo mais. E ele ficou um tempo. E agora, há pouco tempo, ele reabriu, né, a igreja e tal. É aqui na estrada esqueci o nome. Rua Ivan Pessoa, 511. Tá lá ele, hoje tem culto, minha mãe, minha irmã tá lá. Tô com eles e tô com meu esposo, que meu esposo é de outra igreja. Aí eu fico, né, dividida, mas Deus vai fazer a obra, quero voltar para lá. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Então, aí eu tô no aguardo aí, né, porque a gente precisa ser obediente. E Deus vai abençoando. E hoje em dia, como eu já falei, voltando à pergunta, né, em si, hoje em dia eu louvo, agradeço a Deus por esse Deus puro na minha vida. Ainda tem alguns problemas respiratórios, sabe? No dia do evento, inclusive, eu estava vindo de uma crise alérgica muito forte. Eu até fiquei meio debilitadinha assim para cantar, a voz fraquinha, mas é para adorar a Deus. E é aquilo, hoje em dia o meu pensamento é só um. Eu falo para Deus assim, às vezes algumas pessoas falam assim para mim, mas você tem que ir para não sei aonde, porque lá você vai ter mais oportunidade. Você tem que ir para tal igreja, porque lá você vai crescer, que não sei o quê. Eu não me importo com isso. Eu sei que o dia que eu estiver em um lugar que eu sei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que foi Deus que me colocou lá. Não foi porque alguém me colocou lá ou eu passei por cima de alguém para chegar lá. Então, hoje em dia, eu tenho essa consciência. Ainda tenho um medo de, por algum motivo, sei lá, eu fazer alguma coisa do meu jeito. Às vezes eu vou cantar numas igrejas. Às vezes eu vou cantar numas igrejas que eu falo, meu Deus, eu nem precisava cantar. O que eu estou fazendo aqui? Porque tem uma galera que canta muito, né? Tal, que não sei o quê, não me desmerecendo, mas, tipo, não precisava. Né? E o pessoal te trata muito bem. Você vê o cuidado de Deus nisso. Né? Ele te colocará entre príncipes e princesas. E eu tenho visto isso na minha vida. E eu creio que, tipo, como eu já falei, o dia que acontecer, que já tem acontecido algumas coisas, mas que for algo assim, que eu olhar assim para um lado e falar, meu Deus, como eu cheguei aqui? Eu vou saber que foi Deus que me colocou lá. Porque a glória é dele, tudo para ele, é por ele. E eu quero continuar pensando dessa forma. E depois que a gente entra nesse amor com Deus, como é que eu posso te falar? Hoje eu tenho intimidade. Hoje eu tenho vontade de estar. Hoje, quando eu não oro, eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem ir à igreja, sabe? Eu tenho isso comigo. Não sei do meu dia de amanhã, que Deus tenha misericórdia de mim, que nós somos, né? Não somos perfeitos, mas que Deus esteja sempre comigo, essa é sempre a minha oração, e que seja tudo para a honra e glória dele, né? No nome dele. Amém. Glória a Deus. Esse é o testemunho. Agora a gente vai começar a conversar. Foi só uma introdução. Foi só uma breve introdução. O Samuel já está ali fora, já coçando a cabeça. Agora a gente vai começar a conversar.
E Elisângela, ela é bacana, a sua história ela é bacana, porque ela reflete a vida de muita gente. Eu cresci na igreja também, né? Eu digo que quem cresceu na igreja tem uma fase meio de crente gospel, sabe? Isso. Dentro da igreja tu é crente, lá fora, nem tanto. É aquela fase assim, até você, como você usou a palavra perfeita, maturidade, até você amadurecer, Sim. entender que a vontade de Deus é a única que é boa, perfeita e agradável. Isso leva um tempo, para umas pessoas mais, para outras menos, mas sempre leva um tempo. Mas o mais importante é que hoje nós fomos alcançados por essa graça. Glória a Deus. Nós fomos alcançados e hoje o Senhor tem nos colocado onde Ele quer que nós cheguemos. Isso é maravilhoso. Não é sobre o tempo que eu entendi. Alguém entendeu mais rápido que eu. Outra pessoa entendeu depois de mim. O importante é que eu entendi. Isso. Sabe? Hoje nós entendemos. Você está aqui, você abençoou vidas lá naquele evento. Teve uma menina lá que ela foi conversando com vocês, não foi? Ela falou assim, eu quero aceitar Jesus. Sim. Lá no dia. Isso que é maravilhoso. Foi bênção. Isso que é maravilhoso. A festa foi completa. Exatamente. Verdade. Exatamente. Não foi só a marca do relógio, não, Carlos. Valeu a pena estar lá, pegar chuva, depois pegar um sol absurdo. Ele ficou vermelho. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Muito bom. E conta pra gente, experiência na igreja. Porque assim, a gente passa por algumas coisas, né? Dentro de igreja tem a igreja que a gente vai, você falou, a gente é super bem tratado, é uma bênção. Até a igreja que a gente vai, que é só o sangue de Cristo para ter misericórdia. Pode falar? Tá aqui para isso. Eu não lembro mesmo o nome de onde eu fui, mas... Não, mas eu ia falar, não fala não, pode, não né? fala não. Não por uma tem... questão de ética. Claro. Ainda bem, né, que eu não lembro. Então, fui cantar numa igreja com um amigo meu e a gente chegou nessa igreja. Pode falar mesmo? Fala. Ah, tá. Aí a gente chegou nessa... Eu já até contei isso pro meu esposo, que ele não estava nesse dia. Ele tinha um tecladista que ele tocava para ele, que eu falava para ele, não, esse cara é crente demais, ele tem a presença. O cara, quando tocava, tu já sentia Deus ali com ele e tal. E ele estava, né, nesse evento com a gente e tal. Aí o pastor pediu para a gente sentar na frente, aí começou, o Ministério de Louvor começou a cantar aquela música Ainda que a Figueira Não Floresça, e começou uma bagunça. Um negócio que eu falei assim, eu comecei a orar por mim, que eu falei, Deus, tem misericórdia, acho que eu tô com alguma coisa estranha, eu não tô sentindo essas coisas que todo mundo tá sentindo, que eu olho para um lado, olho para o outro, tá todo mundo ali, né? E eu, meu Deus, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, Jesus tem misericórdia de mim, eu tô muito mal espiritualmente, que não sei o que não sei o que lá. Sério, foi desse jeito que eu fiquei. Não é possível. Meu Deus. Sim, aí daqui a pouco, do nada, pá, o pastor pegou o microfone, ele virou para mim, aí falou, você aí. Eu estava na frente, ele sabia que eu ia cantar e ele sabia que eu era amiga do meu amigo, que eu também não posso falar o nome, né? Ele sabe disso. Se ele ver, ele vai saber. Nós dois tivemos essa experiência. E daí foi no final de ano. E ele falou assim, você aí, levanta a mão. Aí eu levantei. Aí ele falou, a sua vinda aqui não foi à toa. Hoje Deus livrou 2 pessoas da sua família porque você está aqui nesse culto. E começou a falar várias coisas. Pode glorificar a Deus. E começou a profetizar muita coisa boa. Era para mim estar como? Ai, glória a Deus, que não sei o quê, que benção. Não conseguia dar nenhum glória a Deus. Eu não conseguia nem falar, amém, Jesus, obrigado. Não conseguia. Porque eu estava nesse desespero, né? Eu falava assim, meu Deus, será que eu estou muito na carne? Não sei, não estou sentindo nada e tal. Aí, enfim... Ele começou a falar várias coisas e ele falou assim, através da sua vinda aqui, Deus deu o livramento para 2 pessoas da sua família. Aí ele falou assim, uma é Ângela e o outro é Robert, que só é minha irmã e meu sobrinho. Na hora, Deus me fez lembrar que eu tinha feito uma publicação com eles 2, que meu sobrinho tinha acabado de passar de ano. Aí eu levantei a cabeça assim, eu falei, eu não acredito que ele está falando isso. Aí o Facebook, Profeta cara. de Facebook. Eu conheço Caramba, alguns. Facebook. Eu falei, não acredito que ele está falando isso. Aí meu amigo do lado olhou para mim assim. Eu não sei se ele estava acreditando. Eu não sei. Sei lá. Eu nem perguntei isso para ele. Mas ele olhou para mim assim, o que você achou disso? Que ele falou, né? Aí veio, você me conhece? Você não me conhece? Já me viu em algum lugar? Essa é clássica, né? É clássica, Já me viu? Conversamos antes? Não, tal, que não sei o quê. Beleza. Aí eu sentei arrasada. Aí eu falei assim, Deus tem misericórdia.
Deus me fez lembrar na hora. Eu vi o meu Facebook, a postagem, não sei o quê. Aí eu falei, Deus, será que eu ainda estou botando coisa demais na minha cabeça? Só que não era. Eu sentei e daí eu comecei a clamar a Deus, porque nós íamos cantar. E eu falei para Deus assim, Deus, eu sei que não é o Senhor que está aqui, mas quando a gente estiver louvando, que seja. Por favor, esteja conosco e tal. Comecei a orar. Aí, meu amigo, o que você achou? Eu falei, eu achei que é mentira. Eu achei que a coisa mais fácil do mundo é me achar no Facebook, porque eu sou tua amiga. Na época, ele estava com um projeto de DVD e tudo que ele postava, eu repostava. Então, onde ele estava, eu estava. Né, que eu fiz participação de uma música no DVD dele. Então, a coisa mais fácil do mundo era achar, né? A Elisângela no Facebook. Mesmo com esse nome esquisito. Aí tá. Enfim, sentei e daqui a pouco fomos louvar. E eu, assim, eu tô de lente, né? Eu não enxergo muito bem, eu uso de grau. E nesse dia eu tava com meu óculos muito ruinzinho. Só que, tipo, tem um certo coisa assim que eu não consigo mais enxergar direito. Mas lá de cima, ele saiu e foi lá pro final da igreja com o pastor que ia pregar, que era parente dele. Eu não sei se era cunhado, era alguma coisa que ele até anunciou lá. Aí foram os dois com o celular na mão. E daí Deus eu falo que foi Deus, porque eu não enxergo de longe, ainda mais com o óculos que eu não estava enxergando, não enxergo muito bem. Só que eu vi claramente na boca dele, tipo assim, ela já percebeu, vamos subir. Eu vi claramente. E daí ele ficou olhando para minha cara assim, meio desconfiado, e quando a gente entregou o microfone, ele entregou mais uma profecia para uma outra pessoa. E daí a mulher começou a chorar, e eu falei, Jesus, tem misericórdia, não é o Senhor. Tipo assim, a pessoa entra na igreja, muitas das vezes, precisando de um socorro, quer ouvir qualquer coisa na hora do desespero. É assim com muitas pessoas que estão... Geralmente, quando você pisa na igreja, você vai desarmado, né? Isso. Você não vai esperando que ali Isso. alguém te fira ou alguém te faça mal. É por isso que, na igreja, a gente tem muita facilidade de se machucar, porque a gente não está com o escudo levantado. Ali a gente baixa as nossas armas. Isso. E a gente vai ali com o coração aberto, Sim, bem tranquilo. Sim. Só que eu costumo dizer que gente safada tem tudo quanto é canto, inclusive dentro da igreja. Infelizmente. Sim. Não falo com prazer nem com orgulho, mas tem. Sim. É muito fácil desconstruir isso. Na primeira frase que ele te falou, a primeira é: você não veio aqui à toa. Ora bolas. Temos um Sherlock Holmes aqui, né? Descobriu que eu vim num culto e não era à toa. Parabéns. Você ganhou um prêmio. Uai, eu saí de casa à toa, por acaso? Ninguém vai na igreja à toa. A gente não vai na igreja para passar tempo. A gente não vai na igreja, tô sem nada para fazer aqui, Netflix tá chato, Amazon Prime não tem vídeo, eu vou na igreja. Sim. Ninguém faz isso. Ninguém. Você não veio aqui à toa. É óbvio. Sim. Deus está te dando livramento para alguém da sua família. É muito difícil que alguém que vá na igreja não tenha família. Sim. Né? Sem contar que minha irmã era livramento de carro e minha irmã nem tem carro. Então, tem uma frase que é assim: exploram as emoções para ver se o óbvio nasce. Porque de acordo com a sua reação, Sim. ele sabe, tô quente, cresce. não, tô frio, tô quente, tô frio, não, tô indo pelo caminho certo. É complicado. Porque... Eu acho que ele percebeu que eu não dei muita confiança, aí foi rápido a minha participação, entendeu? Sabe que já aconteceu comigo, não exatamente porque não foi falando da minha família, mas foi o profeta de Facebook, amém? Infeliz. Aí, nossa, daqui a pouco o irmão que foi pregar, né, é parente dele lá, foi pregar... comparsa dele, né? Do nada, ele não abriu a Bíblia. Ele não abriu a Bíblia, começou a contar o testemunho dele do morro de não sei das quantas. Tudo que eu quero é que você lembre o nome dessa igreja para eu nunca pisar lá. Lembra, me fala, que eu não passo nem na porta. Misericórdia. Foi horrível. Nossa. E daí começou a cantar de novo, ainda que a figueira não floresça, do nada. Essa é a música do poder. É a música do negócio. Aí, esse meu amigo, esse tecladista, ele estava com o filhinho dele. Aí o meu amigo que foi convidado para cantar lá também, ele falou, mano, se tu quiser ir embora, tu vai. Eu falei, se tu não vai embora, não. Porque tu é o único aqui tu é o mais crente aqui. Se tu for embora, meu filho, me deixa aqui não. Tu vai ficar aqui. Ou então me leva contigo. Em nome de Jesus, não me deixa aqui. Pensa numa agonia que eu tava. Quando eu saí, que eu pisei do lado de fora da igreja, eu senti um alívio, mas ao mesmo tempo eu fiquei revoltada pela afronta. Isso é uma afronta, gente, dentro da igreja. Quantas pessoas, como você falou, hoje em dia a coisa mais fácil do mundo, infelizmente, é enganar alguém. Só que o temor, a pessoa
Não tem, perdeu. E eu fiquei assim, arrasada. Eu vim no carro chorando. Aí eu falei, porque eu passei por muitas coisas emocionais que tentaram me afastar de Deus. Muitas, como é que eu vou te falar? Desilusões, não. Decepções. Que se eu fosse me basear por elas, eu não estaria dentro de uma igreja hoje. Deus não tem nada a ver com isso. Mas talvez eu tomaria outros tipos de atitude na minha vida. E durante esse período que eu fiquei longe da igreja dos meus pais, que foi que aconteceu tudo isso. Eu cresci ouvindo eles falando muitas coisas que, quando eu comecei a caminhar em outras igrejas, em outros lugares, eu via acontecendo coisas que eu ouvia ele pregando desde criança, entendeu? E aí tanto que quando eu voltei a congregar com os meus pais, antes de eu casar, eu falei para o meu pai, eu chamo meu pai de Painho. Aí eu falei, pai, eu estou indo para a sua igreja, não é porque o senhor é pastor, não. E nem porque o senhor é meu pai. Eu estou indo para a sua igreja porque eu moro do lado do senhor, eu sei quem é o senhor, o caráter do senhor. Às vezes meu pai se empolga lá de madrugada, eu escuto ele orando, até hoje. Então, tipo assim, ele é diferente. Eu falei, o senhor é um cara que respeita a minha mãe, o senhor é um cara que foi exemplo para a minha vida inteira. E é por isso que eu estou indo para a sua igreja. E foi o tempo que Deus curou a minha vida, e foi o tempo que eu comecei a ter essa maturidade espiritual, como eu te disse, e foi o tempo que eu comecei a tomar posse do que Deus falava para mim, porque eu tenho promessas desde criancinha, né? E quando eu vim despertar para elas, eu já era bem, né? Aliás, eu ainda estou nova. Eu já foi num tempo bem mais para frente, coisas que, se eu desse ouvido, né, mais a palavra de Deus, ao propósito que Deus tinha para a minha vida, eu teria sofrido menos, como você falou. É real. A gente padece. Eu posso te dizer isso. Eu estou aqui viva, eu estou aqui por um milagre, eu sou um milagre. Eu passei por muitas coisas ruins na minha vida, até entender o propósito. E hoje, praticamente, eu posso falar, a minha casa tem paz, né? A gente vive em paz, a gente sempre conversa isso, eu e meu esposo. Caramba, é muito bom chegar em casa e a gente poder conversar e a gente se sentir em paz. Às vezes a gente até se estranha um pouquinho, mas é normal, né? Vida mundo, vida dois, é assim mesmo. Mas muita gente não entende essa parte que a gente... Isso é ter a presença. Porque quando a gente tem a presença, ela floresce. Ela é real. Quando a gente carrega a presença, não é à toa que a gente renuncia às coisas do mundo, não é à toa que a gente renuncia os prazeres. Tem muitas coisas que aparecem hoje em dia, que a gente tem um propósito com Deus, a gente vive, né, em propósito eterno com o Senhor. A gente tem um Deus que a gente precisa, assim, da satisfação da nossa vida, falar, Deus, olha, vacilei aqui, Deus me perdoa, por favor, me ajuda, eu preciso me acertar. Você me fez... O que foi? Você me fez lembrar de uma cantora. A cantora, não fala o nome, não, do Chapeuzinho. Quem associou. Pior que eu nem associei. E ela falou, esses dias ministrando, ela falou, irmão, você não precisa pedir perdão pelos seus pecados. Não, tem sim, que é isso. 1 João 1,9. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo. Mas, não, porque Jesus já sabe o que você fez. Aí agora você falou, não, a gente tem que falar com Deus, tem que pedir perdão. Eu falei, um dos dois está errado. No caso, não é você. Gente, a gente precisa pedir perdão. A gente claro. precisa falar, Deus, eu fiz isso. Sim. A gente é pecador. A gente é miserável. Sabe, você falou, de vez em quando tem um problema lá no casamento. Tem, isso é extremamente normal. Sim. É que às vezes a gente esquece que a gente é casado com um pecador. E que eu também sou pecador. Sim. Então eu vou falhar com a minha esposa, ela vai falhar comigo e a gente vai continuar casado, porque isso acontece. Mas você falou sobre pedir perdão, é essencial. Reconhecer a nossa falha, a nossa pequenez, sim, a nossa significância. E Deus é bom. Sim, e eu tenho falado isso essa semana inteira, porque eu estou apaixonada, né? Eu gosto muito do pastor Tiago Brunet, assisto muitas pregações dele, e tem uma... Eu até falei para o meu esposo assistir, não sei se ele assistiu, mas tem uma diferença entre ter unção e ter a presença. Ter a unção é saber fazer. Você saber chegar num lugar, tocar. Ele até dá um exemplo para o tecladista, não sei se você vai concordar. Ele virou para o tecladista e falou assim, cara, se tu brigar com a tua esposa antes de sair de casa, tu vai esquecer o si menor? Tu não vai.
Tu sabe fazer, tu foi preparado para isso. Ele disse que enquanto Deus dava essa revelação para ele, ele até chorou, porque ele falou, Deus, quando que eu vou saber que é o Senhor? Porque eu já sei. Né? Estudado, cara brabíssimo, né? Conhecedor demais. Então, tipo assim, ele fala exatamente sobre isso. E ter a presença é você renunciar. É você viver de fato, porque ele ainda fala, né? Não se assusta. Quando você vê muita gente no altar, né? No ministério, lá, pessoas de nomes, pregando, fazendo e acontecendo, mas quando você vai ver a vida, e a vida? Tem vida com Deus? Não tem. E é difícil você ter vida com Deus. Não é fácil, não. Você renuncia o teu próprio eu. De repente, a gente não queria nem estar aqui agora. A gente queria estar descansando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Eu queria estar aqui, tá? Porque foi o primeiro podcast que eu aceitei participar. Que honra. Que honra sério mesmo. Já fui convidada 3 e eu... agora a pessoa está sabendo, né? Misericórdia. Mas, enfim, pula essa parte. Estou aqui e muitas das vezes a gente vai para a igreja assim. Às vezes a gente queria estar, principalmente no frio, queria estar em casa com a família e tal, que não sei o quê. Mas assim, a gente precisa estar. A gente precisa fazer a obra. A gente renuncia à nossa carne. A gente renuncia quando a gente nega o pecado todos os dias. Ninguém é perfeito. Todo dia o pecado vem, todo dia vem alguma coisa para tentar te distrair, para tentar tirar o teu foco de Deus. Isso é comum, nós somos seres humanos, viemos na Terra, né? Então, tipo assim, isso é muito interessante. E daí, eu até mandei essa mensagem para uma amiga, porque eu falei para ela, tá aí. Porque, muitas das vezes, eu admirava, eu também não vou falar o nome, admirava muito o ministério de um rapaz. Conheci ele numa igreja, numa consagração, comecei a seguir nas redes sociais, porque eu falei, caraca, que bênção, caramba, nossa, que maravilha, nossa, foi perfeito, que não sei o quê, a gente vê a unção, aquele negócio todo. E depois uma amiga minha começou a falar várias coisas dele, e eu falei assim, caramba, ela, amiga, mas eu não entendi, ele foi lá na igreja, ele pregou, ele cantou, o fogo desceu, que não sei o quê. Aí, mas ele fez isso. Aí eu falei, tá aí. Tem um som, ele sabe fazer, sabe emocionar, sabe... Mas e a vida? É aí que tem a diferença, né? A própria palavra diz que a gente pode ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. Aí. Então, assim, eu concordo muito, porque vai dizer que você não sabe cantar? Isso. Eu estava conversando com um rapaz lá da igreja e eu falei com ele, falei, olha, cara, eu não faço isso, tá? Eu não faço isso, gente, deixar isso bem claro. Mas eu tenho a capacidade de passar a semana toda sem encostar na Bíblia e no domingo chegar e pregar. Não vou falar heresia, vou pregar super tranquilo e... Só que é a vida com Deus. Isso. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é. Sim. Jesus, eu já falei disso, quando ele é batizado nas águas, tem uma voz do céu e fala, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só que naquele momento, Jesus não tinha feito absolutamente nada. Não tinha ressuscitado um morto, não tinha curado um cego, não tinha limpado nenhum leproso, mas Deus falou, este é o meu filho amado, porque o prazer de Deus não estava naquilo que Jesus faria, estava em quem Jesus era. Então não é sobre aquilo que a gente faz. Sim. Porque a mula foi usada por Deus também. Sim. E a gente não ouve nenhuma história na Bíblia de céu de mula. Não tem. É sobre quem a gente é. Sim. Sabe? Então, o que você faz, é a tua atitude, é a atitude que você toma depois de você pecar. Depois de acontecer qualquer coisa... Pecar, a gente vai pecar, infelizmente. Então, o corpo ainda não está transformado. Sim. Mas é sobre quem nós somos. Quem nós devemos ser em Deus. Sim. E nesse meio musical que você está inserida, você convive com tem muita experiência assim. Você vai conhecer muita gente que quer ficar famosa, quer ganhar dinheiro, quer fazer o mercado da fé, não quer transmitir a mensagem de Cristo através da canção. E no meio musical tem muito disso, infelizmente. Eu não constato, gente, com alegria, e eu não estou aqui apontando o meu dedo. Não, eu estou falando de algo que eu sei. Eu também já tive banda, hoje eu não sou mais envolvido com música, já tive banda com Samuel também. Melhor guitarrista. Desculpa. Segundo melhor guitarrista, vai, segundo. Mas eu conheço um pouco do meio musical. Hoje, você vai procurar um cara que, tem 5.000 seguidores no Instagram, não, fala com a minha assessoria. Eu falei, cara, que é isso? Eu te vi começar, sabe? Teve um cara, eu tocava pra ele. Ele ficou
um pouco mais famoso. E aí eu fui entrar em contato, ele, fala com a minha assessoria aqui. Eu falei, o quê? Falar com a tua assessoria? Eu te conheço, meu irmão, tocava pra tu. Se eu fosse uma pessoa desconhecida, eu nunca vi na vida, mas tá aqui, cresceu comigo, no meu bairro, eu te dava moca. Agora tu vai me mandar procurar a tua assessoria? Sabe? Então, não tô pregando contra a assessoria, gente. Só tô falando que tem o sistema de freios e contrapesos. A gente precisa colocar numa proporção ali. E o mais importante é a gente transmitir, seja através da pregação, seja através da canção, o mais importante é transmitir a mensagem através da vida. Verdade. Verdade. E só para fechar esse assunto, é dado o exemplo de Davi e Saul. Davi, quando ele pecava, né, até como eu falei para você, a diferença tá quando a gente, o depois. A gente vacila aqui, mas Davi, às vezes, ele foi considerado o homem segundo o coração. Considerado não, ele era um homem segundo o coração de Deus. E todas as vezes que ele pecava, ele se rasgava diante. E ele falava: não retire a tua presença de mim. Né? Então ele prezava por isso, ele carregava a presença. E fala sobre Saul, que Saul, o primeiro vacilo que Saul deu foi quando ele sacrificou no momento errado. Ele fez os sacrifícios e ainda assim ele reinou. Deus ainda deu a oportunidade dele reinar por mais alguns anos, eu não sei. Sim. E daí ele reinou, mesmo tendo isso foi um pecado. Para Deus era um pecado, foi um pecado. E quando foi perguntado para ele deu uma desculpa, mas foi porque você não estava aqui, você demorou. Então eu sacrifiquei. Ele deu uma desculpa. Então ele é considerado tipo assim, ele sabia fazer. Então, por isso, Deus deu algum tempo à frente para ele continuar exercendo, né, o reinado dele, o governo. E Davi, a diferença de um entre outro era que quando Davi, por mais pecaminoso, né, porque para Deus não tem tamanho, o pecado é pecado, quando ele pecava, deu até o exemplo, né, do profeta que chegou para ele, Natan, que falou, contou a historinha. Você acredita? Esse homem é digno de morte, vamos matar. É o Senhor. Não, você imagina a cabeça do profeta falando isso pro rei. Então, porque o rei podia falar assim, vou te matar. E Davi era isso, o cara matava criancinhas, né? E tinha um histórico assim, de um homem violento, né? E assim, tem um histórico de um homem violento. E aí ele falou tudo isso. E quando ele falou, a gente vê que tipo, ele ficou desesperado. Ele começou a se rasgar diante da presença de Deus. Ou seja, a gente tem que dar satisfação, sim. A gente precisa das misericórdias do Senhor através da nossa vida. Não é fácil carregar a presença. Muitas das vezes a gente vai falar do amor de Jesus para alguém, até através de uma música, né? Eu tenho o costume de enviar um louvor para alguém assim, e depois eu costumo falar alguma coisa, e você vê a pessoa numa vida toda embaraçada, mas a pessoa não quer pagar o preço de renunciar para viver o que Deus quer, sabe? A pessoa quer que aconteça um milagre na vida dela sem fazer esforço, sem reconhecer que ela precisa, sim, dar satisfação para Deus. Para Deus, ela precisa reconhecer que ela não é nada sem o Senhor, que ela precisa do perdão, que ela precisa ser alcançada pela misericórdia do Senhor, né? E, assim, hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas querem, né, o Deus do milagre, mas não querem seguir, não querem pagar o preço, não querem renunciar, não querem ter a presença. Só que as mãos de Deus, só aquilo que Deus pode dar. Não querem ter a presença. Infelizmente, a gente vive dias assim, mas eu costumo dizer para a galera lá que serve com a gente que se Deus abrir os nossos olhos nesse sentido, não é só para que a gente tenha os olhos abertos, mas é para que a gente abra os olhos de outras pessoas também. Então, que esse momento sirva de... E procure não fazer. Óbvio, né? E que sirva de... porque não adianta chegar aqui e arrotar um evangelho vai estar fazendo mesmo. Que a gente não vive. Paulo disse que ele esmurrava o corpo dele para não ceder, para não falhar naquilo que ele pregava. Então, é a nossa responsabilidade carregar o evangelho com a vida, porque... É muito engraçado, isso provavelmente já deve ter acontecido com você, de ser reconhecido na rua, assim, por alguém. Sim. Igreja. E às vezes, tu tá lá, aqui ninguém tá me vendo, aqui posso ir lá e fazer meu pecado de estimação. Não, cara, sempre tem alguém te vendo. Isso aí. Sempre tem alguém te vendo. E se não tiver nenhum homem te vendo, Deus sempre tá te vendo. Claro. Sabe? Então, a gente precisa pregar Jesus, mesmo quando a gente não abre a boca. Verdade. Mesmo Verdade. E é curioso, porque
Às vezes você vê o pessoal chegar na igreja todo posudo, né? Com a cara de vaso. Aquele negócio. Não consegue abrir um sorriso para ninguém, sabe? É complicado. A gente vive dias complicados, mas que nós sejamos luz em meio às trevas. Amém. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Que o Senhor não nos permita ser como um mundano, que cada vez mais Sim. nós sejamos parecidos com Cristo. E sempre reconhecendo, né, a necessidade. É só a gente lembrar de quem é a glória, né? Para que a gente faz? A gente faz para a glória de Deus. É isso aí. Para a glória de Deus. Então, Elisângela, a gente está caminhando para o final. Aquela Amém. parte chata que a gente não gosta, mas você não vai embora sem cantar, óbvio. Mas eu queria abrir para os seus agradecimentos. Eu quero te agradecer por ter se predisposto a estar aqui com a gente. Primeiro eu falei, cara, vamos. Aí você, vamos. Eu falei, vamos mesmo? Vamos. Eu falei, acho que ela não vai. Vamos. Aí você, não, tá fechado, vamos lá. Eu falei, então amém, vamos embora. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu marido. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá, no Ar Livre que a gente falou, produzido pela Adorarte. Eu batizei todas as minhas publicações, eu botava a hashtag In Movement, né, que é em movimento, para ver se Samuel adota. Eu quero transformar isso num movimento. Verdade. E a gente... Eu botei até um subtítulo, In Movement, o reino na rua. Aí, tô fazendo a campanha, aproveitando que a gente tem época eleitoral. Isso aí, Samuel. Para ver se Samuel abraça a causa e a gente faz pelo menos um a cada 3 meses. Gente, foi uma bênção, uma bênção. Tenho certeza que vidas foram alcançadas através de cada louvor, cada ministração feita. Cada um levou um pouquinho, né? Foi uma bênção de verdade. O nome do Senhor foi glorificado. Isso aí. Amém. Te agradeço, muito obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida, seu marido Carlos está ali, que não quis aparecer. Abro para os seus agradecimentos, considerações. Gente, queria pedir a vocês, curtam, comentem, compartilhem, mande para os seus amigos. O pessoal que é da área da música, cara, seleciona todo mundo, tu manda para todo mundo de uma vez só. Você vê que é uma vida de uma pessoa que está nessa área musical e tem compromisso com Deus. Isso é muito importante, que sirva de exemplo para essa e para as próximas gerações. Muito obrigado. A palavra está contigo e depois já pode puxar sua canção. Amém. Amém. Eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E nada é por acaso, né? Tenho certeza que o propósito será alcançado. Alguém precisava ouvir o que nós falamos, o que nós conversamos, o louvor que vai ser louvado. Tenho certeza que você foi edificado e será edificado quantas vezes você ouvir, porque a palavra de Deus ela se renova, mesmo sendo a mesma, mas a cada dia a gente entende de uma maneirinha diferente. A nossa regra de fé e prática, na palavra a gente encontra a resposta para todos os nossos atos, para cada passo que a gente dá na nossa vida. E sou grata a Deus pela sua vida, pela vida do Samuel, pela vida. Agradeço ao meu esposo, né, que ele chegou cedo em casa só para estar aqui comigo. Ele sempre está me acompanhando, me apoiando, minha família, meus pais. Agradeço a Deus pelos meus pais, pastor Enéas Soares, minha mãe, minha irmã também, Ângela. Nós somos uma família que somos abençoados por Deus. Agradeço a Deus pelo exemplo que eu tenho dentro da minha casa, que eu procuro seguir, né? Minha mãe é uma mulher incrível, uma mulher forte, passou por várias coisas na vida e tem me ensinado a minha irmã. Ela sempre falou para mim, Ângela, independente do que acontecer, das portas que forem abertas, como é que ela falava? Como é que a frase? Não é de valor, mas como é que se fala? Quando prioriza aonde você está, a sua igreja. E isso é real. A gente faz na nossa igreja e Deus abre as portas e eu priorizo. Agora a gente está na Igreja da Assembleia de Deus Serra Alta, que também tem sido bênção na minha vida. Nós fazemos parte da liderança do Ministério de Louvor, ajudo na regência do Grupo das Irmãs ali e tem sido bênção. Saímos de um congresso de mulheres e agora, final de semana, congresso dos jovens e adolescentes, qual meu filho faz parte. Meu filho também que tem sido bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida dele. E é isso. Vamos louvar? Amém. Vamos louvar o Senhor. Meu esposo veio me acompanhar. Ele vai tocar aqui para mim. Vamos adorar o Senhor. Deixa eu só beber um pouquinho de água, gente, que eu falei. Vai sair aqui o... Tá ligado? Isso, melhorou agora.
pensando, meu Deus, que música que eu vou cantar? Vamos falar de adoração, vamos falar de gratidão. E me veio essa canção na minha mente, né? Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, adoramos o Teu santo nome, Deus, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, meu Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Para todo sempre. E que seja sempre assim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.